Se você não usa essas ferramentas no seu dia a dia, você está desperdiçando mais de 1/3 do seu dia com tarefas e demandas repetitivas. Você por acaso já parou para pensar o quanto do seu dia você gasta com tarefas extremamente repetitivas e robóticas? A McKinsey descobriu que profissionais como você gastam cerca de 30% do tempo buscando informações nos seus documentos, sem falar nas horas perdidas em reuniões improdutivas e também em processos manuais repetitivos. Hoje você vai conhecer 5 ferramentas que separam os profissionais de marketing de sucesso daqueles que não passam de amadores. E não, eu não estou falando de um curso, não vou te vender curso, não estou falando de modelo, template, framework, nada disso. Meu objetivo aqui não é te empurrar nem te vender nada, fica tranquilo. Eu só quero compartilhar com você as ferramentas que eu utilizo no dia a dia na gestão da minha carteira de clientes e que eu acredito que pode ajudar muito você aí, seja você um empreendedor, um empresário, um profissional de marketing, um profissional de vendas. Tudo isso que eu vou te apresentar aqui hoje com certeza vai ajudar muito na operação aí, onde quer que você esteja. Mas antes de mais nada, meu nome é Augusto Maciel, seja muito bem-vindo ao meu canal, onde eu compartilho dicas práticas de marketing, vendas e gestão de negócios. Já antes da gente ir direto ao ponto aqui do vídeo, quero pedir para você se inscrever aqui no canal, não gasta nenhum tempo seu, é super fácil, super simples, não demanda nenhum esforço além de você clicar aí no botão e, por outro lado, me ajuda muito a crescer meu canal. Vou pedir para você se inscrever, enquanto isso vou te dar 5 segundos, tomo meu cafezinho aqui e você se inscreve aí. Boa. Agora que você já está inscrito, a gente vai falar dele, o queridinho de todo mundo, que é o Notion. E se você tá aí achando que o Notion é um bloco de notas moderninho, sinto muito, mas você precisa rever urgentemente os seus conceitos. O Notion é uma plataforma de 1001 utilidades e ela acaba com a fragmentação das informações dentro de uma empresa, dentro de uma organização. Ela vai conseguir centralizar todos os seus documentos, seu planejamento, seu calendário editorial, seus processos de qualificação, enfim, tudo dentro de um só lugar, além de funcionar também como um gestor de tarefas. Então você pode ter tudo isso e um gestor de tarefas integrado a tudo isso, onde você consegue conectar uma tarefa com um documento, com um artigo, com um conteúdo, enfim. Você consegue criar uma rede gerenciada de conteúdo dentro de uma plataforma só. Um dado que comprova a eficiência do Notion é que equipes que implementaram o Notion, elas reportaram uma redução drástica no tempo gasto procurando informações e documentos, que são aqueles 30% que eu falei no começo do vídeo. E é assim, um cenário real, tá? De uma perspectiva pessoal, profissional que eu tive aqui. Recentemente trabalhei com uma empresa onde a gente usou o Notion como repositório da gestão do projeto. E, cara, a gente conseguiu reduzir muito em relação aos outros projetos que eu toco com empresas. A gente reduziu muito, muito mesmo o tempo de implementação das ações. Por quê? Porque a empresa já estava habituada a usar o Notion, eles já estavam adaptados a usar o Notion e eu também já estou adaptado. Então, eu entrava lá, criava a tarefa para o time operacional lá, para o analista, para o redator, para o social media, para o design, para o editor de vídeo. Eu criava a tarefa, já direcionava o que eles tinham que fazer e a gente já resolvia tudo ali dentro, já conectava com o repositório de conteúdo lá dentro. Então, cara, funcionou muito bem. E digo para você, assim, o que separa marqueteiros amadores de marqueteiros profissionais nesse cenário é muito simples. Os marqueteiros amadores, eles vão usar o Notion só como um repositório, muitas vezes como um bloco de notas. Igual você tem um bloco de notas no seu iPhone, você tem esse bloco de notas no seu Android, você vai usar ali para colocar anotação. O profissional de marketing estrategista de verdade, avançado de verdade, transforma o Notion em um sistema operacional completo para o marketing. Então vai conectar os objetivos, dá para fazer mensuração de KPI, OKR, gerenciar processo, otimizar métrica, enfim. Dá para você conectar tudo isso dentro do Notion. Tô até pensando aqui em fazer um material específico sobre o Notion para isso. O segundo aplicativo é o Miro. O Miro é um chuchuzinho, é uma beleza de funcionalidade de ferramenta para ajudar a gente que é profissional de marketing. Por quê? Porque ele vai ajudar a gente a fazer brainstorm de campanha, ele vai ajudar a gente a construir visualizações daquilo que a gente quer realizar, o que a gente quer planejar. Então, o que é o Miro? O Miro é uma plataforma de colaboração visual. É tipo um quadro branco, digamos assim. Ele permite que várias pessoas atuem simultaneamente num quadro onde você consegue fazer praticamente qualquer coisa. Então, dá para criar estratégia, desenhar funil, visualizar a jornada de cliente. A Harvard Business Review
comprovou que equipes que usam ferramentas de colaboração visuais, elas aumentam a clareza e a retenção de informações em até 70%. Isso não é pouca coisa, é muita coisa que você está colocando aí no dia a dia da sua operação, da sua empresa. Eu uso o Miro diariamente para mapear funil, por exemplo, para criar fluxo de automação, para desenhar a jornada de compra e para estruturar estratégia de conteúdo. Acho que esses são os 4 principais usos que eu tenho aqui na empresa. E tudo isso eu faço visualmente e meus clientes conseguem acessar, podendo acompanhar tudo em tempo real. Então, enquanto eu subo os materiais lá, eles conseguem acompanhar e responder do lado deles. Tem um projeto que eu estou tocando aqui para um cliente global, onde a gente usa o Miro para eles verem as atualizações dos criativos, das landing pages, do funil, enfim, fica todo um mural onde eles conseguem ver tudo que a gente está fazendo em relação a campanhas e estratégia de marketing para a empresa. E como é global, a gente tem uns horários aí bem diferentes, os horários de disponibilidade, quando aqui eu faço as reuniões com eles à noite e para eles está de manhã lá, né? Então, eles fazem ao longo do dia ali as observações, no dia seguinte eu só acesso, faço as alterações que são necessárias, ou vou atrás de resolver os problemas que eles apontam e a gente faz essa troca diretamente dentro do mural, não precisa fazer essa troca fora, né, especificamente nesse cenário. Então, cara, funciona muito legal. E aqui a diferença entre marqueteiros amadores e marqueteiros profissionais tá a capacidade de construir e visualizar sistemas complexos e completos, né? Muita gente olha para o marketing digital de forma errônea como uma coisa individual, compartimentada, separada do todo, né? Só social media, só mídia paga, só SEO, sem ter uma visão mais sistêmica, mais completa desse universo, que vai tentar integrar tudo isso numa coisa só. Então, eu acho que o Miro é uma boa ferramenta onde você consegue conectar todos esses pontos e mostrar, construir de forma visual uma estratégia para atender clientes e eventualmente implementar dentro das empresas. O nosso terceiro aplicativo é o TLDV, e se você está perdendo tempo em reunião fazendo anotação, você está muito para trás. Mas fica tranquilo, eu já passei por isso também. Você está na reunião prestando atenção no que está acontecendo, tentando anotar na mão ou digitar o que está acontecendo, e aí alguma informação se perde, e aí você precisa pedir para voltar, ou pedir para repetir, ou pedir para confirmar tudo isso, e aí você está perdendo muito tempo e recurso valioso seu. Tá? O que o TLDV faz? O TLDV é uma ferramenta que ele vai gravar, transcrever e resumir automaticamente suas reuniões de graça. Tem um limite para o uso de graça, dependendo de quanto você usa, vale a pena pagar. Por que ele é interessante? Um estudo da Harvard Business School mostrou que profissionais de marketing, principalmente, eles gastam cerca de 23 horas semanais em reuniões. Isso, e na maioria delas, são reuniões improdutivas, claro. Isso é muito tempo. Então, o que eu fiz? Comecei a usar o TLDV em todas as minhas reuniões. Por quê? Porque, tendo a reunião registrada, eu consigo retomar e ter registrado ali, né, de fato, qual foi a conversa. E aí ele ainda vai oferecer para mim um resumo e vai sinalizar para mim os momentos-chave que a reunião teve. Então, tive uma reunião onde o cliente falou ou o parceiro falou alguma coisa que é muito relevante para o projeto. Então ele vai gravar aquele momento, vai deixar registrado, vai documentar. Se eu tiver alguma dúvida do que aconteceu, ou tiver 2, 3 dias depois da reunião precisar relembrar alguma coisa, eu não preciso voltar, mandar mensagem para o cliente ou para o parceiro. Posso simplesmente retomar dentro do TLDV, ver o que aconteceu dentro da reunião, reler a transcrição da reunião e ter a minha dúvida respondida. Então, isso vai eliminar a necessidade de revisar horas e horas de gravações de reuniões, vai economizar meu tempo e aumentar a minha precisão no acompanhamento das decisões. Então isso facilita muito o meu dia a dia enquanto profissional de marketing. E aqui o que separa de fato os marqueteiros amadores dos marqueteiros profissionais é a disciplina da documentação. Muitas pessoas, muitas pessoas com que eu trabalhei, pessoas que trabalharam para mim, confiam exclusivamente na memória. E eu sinto muito lhe informar, meu anjo, mas assim, a sua memória, assim como a minha, tá péssima, porque a gente vive num mundo onde o volume de informação que passa na nossa cabeça é infinito. Então, nossa memória tá com uma capacidade muito reduzida. E sim, isso é um problema, mas a gente não vai entrar no dilema do problema aqui, a gente está entrando no dilema da solução. O profissional de alta efetividade, o que ele vai fazer? Ele vai transformar cada interação
com um cliente, com um parceiro, com um colega, em dados estruturados que orientam decisões. Então, você teve uma reunião com o seu chefe, por exemplo. Cara, se você puder, grava a reunião, deixa registrada. Por quê? Porque você tem ali um recurso que vai te ajudar a entender melhor, lá para frente, quais foram as decisões que levaram a determinada ação e resultado. Então, se você faz uma reunião com o seu chefe, com o seu cliente, com o seu colega, você vai entender ali quais foram as decisões tomadas e mais para frente você vai conseguir, a partir das ações que você toma depois dessa reunião, relembrar, rememorar de onde vieram as decisões e por que elas foram tomadas. Então, vai ajudar muito você, seja profissional de marketing, profissional de vendas, empresário, empreendedor, você vai conseguir ter muito mais performance em relação ao seu dia a dia se você começar a usar o TLDV na gestão do seu trabalho, tá bom? Quarta plataforma, quarto aplicativo é o Perplexity. O Perplexity, ele é um motor de pesquisa, tá? Potencializado com IA, que ele vai combinar a profundidade do Google com a capacidade de síntese do ChatGPT. Então imagina que o Google, o ChatGPT tivesse sentido um filho, vai nascer o Perplexity. Por quê? Ele é uma pesquisa que vai citar para você todas as referências. Então a gente tinha e tem ainda um grande receio em relação ao ChatGPT, em relação às referências que ele usa, né? Porque a gente não sabe exatamente, se não souber fazer o prompt direito, principalmente, a gente não sabe exatamente se aquela informação é verdadeira ou não. O Perplexity, por outro lado, ele vai trazer para você um resultado onde ele traz uma relação dos conteúdos que ele estudou para responder a sua dúvida. Então, cara, é muito bom usar o Perplexity. Por quê? Porque é justamente isso. Um dos grandes medos que a gente tem que ter hoje em dia é usar informação falsa, as fake news. A Gartner comprovou que 80% das decisões de marketing verdadeiramente eficazes se baseiam em dados precisos e bem analisados. Então, o Perplexity ele pode ajudar a acelerar exponencialmente esse processo, trazendo mais dados e mais referências para o seu processo de decisão. Eu, particularmente, uso o Perplexity todos os dias para fazer pesquisa de mercado, para estudar temas que eu não conheço ainda, ou temas que eu quero me aprofundar, para fazer análises competitivas, para fazer validação de conteúdo, verificar se um conteúdo ele está verdadeiro ou não está verdadeiro, de acordo com as fontes que a gente tem. Um exemplo de uso que a gente tem aqui muito comum, então sempre que a gente vai rodar uma campanha com temas sensíveis, por exemplo, ou tentar aprofundar um pouco o conteúdo que o especialista que a gente atende, né, ou a empresa que a gente atende, quer falar, a gente tenta entender qual que é a relevância com base em dados daquele tema. Então a gente usa o Perplexity ali com uma série de estudos e análises para entender se aquele tema que a empresa, o nosso cliente, o nosso especialista, ele vai abordar, ele está necessariamente validado cientificamente ou estatisticamente. Esse é um tema que realmente vai valer a pena a gente falar. Esse é um dos exemplos de uso. Assim. Qual que é a diferença entre marqueteiros amadores e profissionais nesse cenário? A diferença é que marqueteiros amadores eles vão acabar construindo campanhas sem ter um embaseamento em dados suficiente. E a gente sabe que hoje os dados eles são a base para muitas das estratégias das empresas que têm sucesso. Então, marqueteiros que não usam dados provavelmente não terão sucesso, que não usam dados a seu favor, claro, provavelmente não terão sucesso em suas estratégias. E, por outro lado, marqueteiros estrategistas de sucesso, eles vão usar ferramentas como o Perplexity para fundamentar cada uma das suas escolhas em dados concretos da realidade. E o quinto aplicativo é o Make. Se você ainda está executando tarefas repetitivas e manualmente na era da IA, você está literalmente jogando dinheiro pela janela. O Make é uma plataforma de automação que vai conectar aplicativos e serviços para executar tarefas sem necessidade de uma mão humana passando por elas. Isso é o fim das tarefas repetitivas que comem e dominam o tempo de muitos profissionais aí. A Forrester Research comprovou que empresas que investem em automação de processos de marketing reduzem o custo por lead em até 30% e aumentam significativamente a eficiência das campanhas. Eu particularmente uso o Make diariamente para automatizar processos completos. Por exemplo, eu criei um fluxo no Make que me ajuda a desdobrar os conteúdos principais dos nossos clientes em conteúdos paralelos, em questão de segundos. Então imagina, eu tenho um cliente onde ele tem um esforço de produzir um conteúdo estratégico principal e eu uso o Make como ferramenta para desdobrar ele em outros conteúdos.
E isso facilita muito a produção de conteúdo e o reaproveitamento, porque o meu cliente ele foca na produção de um conteúdo específico, seja um vídeo, seja um blog post, seja uma publicação, enfim. Geralmente a gente trabalha com vídeo, tá? A gente trabalha com um vídeo, esse especialista, esse profissional, essa empresa vai produzir esse vídeo, a gente vai reaproveitar esse vídeo e desdobrar em diversos outros conteúdos. Claro, vai ter que usar ali uma automação, uma API, um ChatGPT, alguma ferramenta de IA para fazer esse processo, mas é muito simples de fazer e eventualmente eu vou liberar aqui no canal um vídeo explicando como faz isso. Empresas como a McAfee e a Thomson Reuters já comprovaram que a automação transforma completamente seus resultados, não apenas melhorando a eficiência, mas habilitando escalabilidade real, algo que é impossível de fazer com processos manuais. Então, imagina que hoje você é um profissional, você é um empresário, você é um empreendedor e você tem um monte de tarefa manual sendo executada. Isso desgasta muito do seu tempo. Você consegue automatizar isso usando o Make. E seu time vai ter tempo para fazer outras tarefas. E aí podem ser tarefas manuais ou podem ser tarefas mais intelectuais, digamos assim. O que você pode fazer? Ir escalando o número de tarefas automatizadas que você constrói. Então pega uma tarefa que demanda mais tempo do seu time, automatiza essa tarefa. Vão surgir outras tarefas, vai ter outra tarefa que vai demandar mais tempo do seu time e é muito operacional, muito repetitiva. Automatiza aquela tarefa e imagina a escalabilidade conforme essas tarefas vão se tornando automatizadas. Claro que assim, não dá para automatizar tudo, colocar IA para fazer tudo para você sem ter critério. Você vai precisar ter critério, vai precisar ter uma pessoa avaliando tudo que foi feito. Mas, independente disso, isso te dá um potencial de escala muito grande. Então, ao passo que você precisaria de uma equipe gigantesca para produzir, por exemplo, desdobrar esse vídeo em vários outros conteúdos, hoje você consegue ter uma equipe menor, desdobrar esse vídeo em vários conteúdos e ter alguém para avaliar e qualificar melhor aquele conteúdo gerado, que muitas vezes a IA pode gerar um conteúdo, mas ele não vai estar totalmente adequado para rodar nos seus canais. E aqui qual que é a separação clara entre marqueteiros amadores e marqueteiros profissionais? Porque os amadores eles ficam presos em tarefas e operações manuais o dia inteiro. Eles não têm tempo nem de respirar, nem de pensar, nem de colocar a mente deles para pensar de forma intelectual em prol da estratégia dos clientes, do chefe, da empresa. Eles estão sempre presos dentro ali de uma rodinha de produz, e não tem nem, de fato, a possibilidade de tirar a cabeça de dentro da água e olhar o que está acontecendo ao redor. E aí o grande ponto para a gente encerrar o vídeo aqui é o seguinte: Notion, Miro, TLDV, Perplexity, Make, eles são ferramentas que vão ajudar na produtividade, possivelmente na qualidade do seu trabalho, mas eles não vão fazer o trabalho para você. É você que vai ter que sentar lá e programar e orquestrar tudo isso. E não é fácil de fazer isso, eu sei. Eu implementei essa stack, né, essa série de ferramentas que em diversas operações de empresas, tanto B2B quanto B2C, que eu tive a oportunidade de passar como consultor, e o resultado ele é sempre o mesmo. Ele traz mais velocidade, menos retrabalho e muitas decisões mais precisas para o time. E tem um outro ponto, né, assim, o mercado ele não vai ter piedade da sua empresa, das suas dificuldades, do seu dilema. Enquanto você continua seguindo as mesmas práticas de 5, 10 anos atrás, seus concorrentes já estão implementando isso e até eventualmente evoluindo para o próximo nível, que é a criação de agentes, que não necessariamente a gente vai entrar nesse tópico agora, né? Então, assim, ser um bom profissional de marketing hoje não é só sobre conhecimento, não é só sobre a sua qualidade, é sobre você ter acesso às melhores ferramentas e às melhores referências que vão potencializar a capacidade da sua entrega. Então não basta você ser o melhor naquilo que você faz, você ser bom naquilo que você faz, se aquilo que você faz está limitado pelo tempo, né? Você não consegue escalar, não consegue produzir mais, não consegue entregar mais com mais qualidade, porque você acaba dependendo aí muito de ferramentas arcaicas, talvez. Então fica o meu convite para você conhecer essas 5 ferramentas, caso você não conhecesse. São ferramentas que têm me ajudado muito por aqui, eu acredito que vão ajudar muito você por aí. E eu vou te fazer um pedido: se você gostou desse vídeo, desse conteúdo, já se inscreve no meu canal, compartilha esse vídeo com alguém que você acredita que pode se aproveitar bastante dele,
E eu vou deixar para você aqui no primeiro link da descrição o link para um acesso de ferramentas essenciais para marketing e vendas B2B. Lá você vai ter alguns guias de ferramentas que vão te ajudar a otimizar seus processos, sua jornada, seu tempo de trabalho, suas decisões e por aí vai. E no segundo link da descrição você vai ter acesso à Escola de Growth, que é a escola onde eu ensino as estratégias, táticas e operações que eu faço para ajudar empresas a crescerem. Tá? Então, acessa lá no segundo link e vem aprender um pouco comigo. Aproveita, me segue no Instagram lá, @AugustoMaciel, e fica aqui pro próximo vídeo.